O conhecimento comum fala para as pessoas que a melhor forma de resolver as coisas do seu patrimônio antes de fazer o inventário, de ter que passar por um inventário na sua família, é doar em vida. Ah, que eu vou doar em vida, vou entregar em vida para os parentes, para as pessoas que eu escolher e não vou ter problema, minha família não vai brigar, não vai fazer inventário. Só que a doação, principalmente quando ela tem a cláusula de usufruto vitalício registrada em um dos imóveis, esconde vários problemas que as pessoas não conhecem ou não percebem até que seja tarde demais. Então fica a pergunta, e é o que nós vamos responder no vídeo de hoje. Será que a doação com usufruto é sempre a melhor alternativa para resolver os problemas que podem surgir na organização do patrimônio de uma família? Se essa dúvida é sua também, fica aqui para você ver. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E vamos juntos com mais uma explicação, dessa vez sobre doação com cláusula de usufruto e por que essa não é a melhor escolha para sua família na maior parte dos casos. Todo mundo conhece uma história parecida com essa. Alguém que teve um patrimônio ao longo da vida, montou as suas coisas, construiu seu patrimônio e no final quer deixar para os seus parentes, para os seus filhos, para as pessoas que escolheu aquilo que a pessoa construiu. Eu vou trazer um exemplo aqui para você e ele está aqui na tela agora, que é o do Estênio Garcia, um famoso ator brasileiro que deixou o seu imóvel, o seu apartamento no Rio de Janeiro para suas filhas com cláusula de usufruto reservada para ele. Vamos voltar para cá para a gente discutir um pouco sobre o que isso significa. Essa doação, ela é uma forma de adiantamento do planejamento patrimonial de uma família. Quando eu falo aqui de planejamento patrimonial, eu digo de formas de você organizar o seu patrimônio para que ele seja entregue, distribuído, utilizado, aplicado, que renda, que pague da melhor forma possível para atender os seus interesses, os seus requisitos para o seu patrimônio. Então, a pessoa que escolhe fazer uma doação está organizando o que é dela, está deixando para as pessoas que ela mais ama, que ela prefere que fique uma coisa ou outra, a depender do que a pessoa fez ou como ela prestou o melhor apoio possível a essa pessoa que está estabelecendo, que está estruturando o seu patrimônio. E aí, nessa montagem, o conhecimento comum, as falas das pessoas, são para fazer a doação e para manter o usufruto. E aí, na visão popular, esse usufruto protege, resguarda a pessoa de ficar sem a utilização desse imóvel. E esse é um problema de várias facetas, e é por isso que eu queria tratar com vocês, justamente porque quando você faz essa doação, você se expõe, você tem um prejuízo e você tem um risco carreado com ela. E vamos começar pela exposição. Quando você faz a doação dos seus bens para os seus herdeiros, mesmo que você reserve cláusula de usufruto sobre eles, essa doação, ela é a constituição de um patrimônio no nome de outra pessoa. A doação é uma das formas de disposição do seu patrimônio. Você pode alugar, emprestar, doar, ceder, jogar fora, destruir. O patrimônio é seu para fazer o que você quiser. Uma das formas de se livrar dele, de entregá-lo a outra pessoa, é através da doação. Quando você faz a doação, o patrimônio passa a integrar o conjunto de bens da pessoa que recebeu a doação. Essa é uma lógica simples. Suponhamos que João doa uma casa para Maria. A casa não pertence mais ao João. A propriedade daquela casa agora pertence a Maria. E isso significa o seguinte: por que eu falo com você de exposição? Agora o João está exposto aos problemas que afetem o patrimônio da Maria. Vamos pegar esse exemplo e vamos trazer para a realidade fática, para a realidade nossa aqui. Você tem uma pessoa que tem um patrimônio recebido em doação. E essa pessoa é um empresário. Ele trabalha em qualquer ramo que você quiser imaginar. Esse empresário responde por um processo de execução fiscal, ou de execução trabalhista, ou de execução de dívida normal, execução civil, e por algum motivo que seja, ele não consegue fazer os pagamentos dessa dívida. O patrimônio dele agora responde pelo débito, inclusive o recebido em doação. Então, aquela casa que antes pertencia à pessoa, ao doador, agora pertence a quem recebeu a doação, ao donatário, e, além disso, está exposta aos riscos que o donatário estiver passando, ao que estiver acontecendo na vida do donatário. Por causa disso, você encontra uma situação em que a pessoa que se organiza para fazer essa doação com cláusula de usufruto, ela se expõe aos riscos que o patrimônio vai ter agora que ele está na mão de outra pessoa. Depois que você faz essa doação,
Ainda que ela tenha uma cláusula de reversibilidade, a gente até pode entrar nesse assunto em um outro vídeo sobre cláusulas específicas em contratos de doação, em contratos em geral. Mas, ainda que você tenha algum resguardo dentro desse sistema, a doação ela é uma cessão de patrimônio, uma cessão de propriedade. E a cláusula de usufruto, ela pode até resguardar o seu uso em relação ao donatário. Mas e se o donatário perdeu o bem para uma execução do banco? Se o donatário perdeu o bem numa execução trabalhista? Infelizmente, você se coloca numa situação que arrisca o uso legítimo do seu patrimônio. Quando eu falo com relação a prejuízo, eu quero que você entenda que na hora de fazer uma doação, são necessários investimentos parecidos com os necessários para fazer um inventário. Você tem que pagar o cartório do mesmo jeito, vai ter que pagar o imposto sobre doação, que é o mesmo imposto sobre o inventário, e em alguns casos até vai ter que contratar um advogado especialista em direito civil, especialista em planejamento patrimonial, para organizar esse ato de doação, porque você tem que respeitar a legítima. A legítima são os 50% da herança de uma pessoa que são reservados para os seus herdeiros necessários, para os filhos, para os pais e para o cônjuge. Quando você tem essa legítima respeitada, quando você tem esses 50% protegidos, você pode fazer a doação dos 50% restantes da forma que você desejar. Mas os 50% são necessários de ser conservados. Então, se no ato de doação esse balanço não é mantido, ou as pessoas que são herdeiros necessários são preteridos, são excluídos na doação, você tem um problema que pode gerar a nulidade dessa doação ou a anulabilidade dessa doação, que pode ser depois destituída através de um processo judicial. Além de você ter o prejuízo de ter que fazer os pagamentos e os documentos necessários para fazer essa doação e arriscar fazer uma doação que pode ser anulada no futuro, você tem que considerar também os prejuízos de não ser mais o proprietário do bem que você está doando. O que isso significa? Aqui em Pitangui, na cidade em que eu estou falando, nós tivemos um caso de uma estação de tratamento de esgoto que foi construída em um bairro. As casas em volta daquele lugar ficaram profundamente afetadas pelos problemas gerados por essa estação. Se as pessoas que moram ali tivessem feito essa doação com cláusula de usufruto para os seus herdeiros e não fossem proprietários do imóvel, não poderiam dispor do imóvel sem autorização dos herdeiros. O herdeiro vai considerar que a estação de tratamento foi instalada de maneira temporária, que ela vai ser removida depois de alguns anos para ser deslocada o tratamento para a estação principal, que existem ações na justiça, que esse problema vai se resolver daqui a algum tempo. Mas a pessoa que mora na casa está lá com o problema da estação de tratamento do lado do seu imóvel. O que acontece num caso desse? O que acontece num caso em que a pessoa tem um imóvel e, por causa de uma mudança, por causa de uma alienação de algum dos imóveis próximos, vai construir um prédio enorme, vai construir uma série de galpões, vai mudar o local, o bairro que era um bairro residencial vai se tornando um bairro comercial, abrem uma casa de show do lado da casa, e a pessoa quer vender, ela tem a oportunidade de vender para alguém que tem interesse de comprar, para alguém a quem atende melhor esse interesse no local, e o herdeiro não quer vender. Ele não quer vender porque o imóvel tende a valorizar mais, porque ele não tem interesse nesse negócio, porque ele quer um negócio melhor, porque ele recebeu o bem em doação e quer utilizar o bem no futuro. Afinal, agora o bem é dele, e a cláusula de usufruto é a única coisa que permanece para fazer com que o doador, com que o proprietário original possa usar o bem, mas usar não é dispor. E se ele não tem mais a autoridade de dispor do bem, ele não tem mais esse comando sobre o seu patrimônio. Num caso desse, a doação chega a ser prejudicial ao dono do imóvel, ao proprietário dos bens, porque a doação que era feita com uma cláusula para protegê-lo, agora está sendo usada contra ele. E esse não é um exemplo incomum. Você que é dono do patrimônio, você pode fazer com ele o que você melhor entender. Quando você faz a doação, você perde esse poder, essa autoridade de ser o decisor sobre o seu patrimônio. E depois que você perde essa autoridade, podem acontecer todo tipo de situações, como por exemplo a do Stênio Garcia, que eu trouxe no começo do vídeo. O Stênio Garcia fez a doação com cláusula de usufruto do imóvel dele para suas filhas. Olha só o que aconteceu. Por causa dessa doação e agora da falta de autoridade como dono do patrimônio, o Stênio Garcia teve que entrar na justiça contra as próprias filhas e a ex-mulher para receber os proventos do imóvel que ele doou com o usufruto. O usufruto justamente era a possibilidade de usufruir dos frutos, dos dividendos, dos bens e daquilo que eles produzem, no caso do aluguel dos bens. Por causa dessa doação, ele agora não tem mais a autoridade de proprietário e ele depende da boa vontade da justiça e das pessoas que receberam a doação para que respeitem aquilo que consta da cláusula.
Quando você faz a doação dessa forma, se perde a autoridade sobre o bem. E essa questão de perda de autoridade é muito séria, porque quando você perde essa capacidade de determinar o destino do bem, você se furta, você se proíbe de utilizar o bem à sua máxima efetividade. Quando você é dono do patrimônio, faz com ele o que você quiser. Como eu falei no começo do vídeo, você pode doar, vender, emprestar, jogar fora, pôr fogo, destruir, demolir, fazer o que você achar melhor. Mas depois da doação, o patrimônio não é só seu. E com isso, vários problemas, vários riscos, eles vêm junto. Dentro dessa questão de doação com usufruto e você perder a autoridade, perder a primazia da escolha do destino do bem, você pode considerar, por exemplo, que numa doação de um pai para um filho, e esse filho casado em comunhão total de bens, esse bem agora integra o patrimônio do casal. E na possibilidade de um divórcio, o bem que era para ser do filho agora será dividido entre o casal para ir para o patrimônio da ex-esposa do filho. Então, é uma situação que às vezes as pessoas não querem que aconteça. Acho que na maioria das vezes a gente não vai querer que um patrimônio que era para permanecer dentro da família seja destinado a fazer parte do montante de um divórcio. Por causa disso, existe uma forma mais segura, mais protegida, mais sólida de fazer esse planejamento de patrimônio dentro de um sistema, dentro de uma organização que não depende desses riscos do usufruto. A primeira dessas formas diferentes de fazer a organização do patrimônio sem necessariamente fazer uma doação com usufruto é através do planejamento patrimonial feito com uma holding. A holding ela é um sistema montado justamente para ser organizadora de patrimônio e ela oferece vantagens que a doação com usufruto não oferece. Primeiramente, entre elas, evitar os impostos que incidem sobre a doação e sobre o inventário. Ela garante que o patrimônio será doado, por exemplo, para um filho e permanecerá com o filho, mesmo que haja um divórcio, ou em ocasião de falecimento do filho, o patrimônio retorna para o pai sem ser dividido com pessoas de fora da família. E ela também garante que essa pessoa que faz a instituição do patrimônio permanece como dona. Ela é que toma as decisões sobre o patrimônio ser vendido, doado, emprestado, destruído, demolido. Ela faz o que ela quiser. Apesar do sistema ser instituído e dar realmente uma estruturação que não faz mais com que seja necessário que essa família faça um inventário, esse sistema é constituído de forma a manter a chave do cofre, a manter o controle do patrimônio com aquele que o instituiu. Então, a pessoa que funda a holding, a pessoa que faz a holding é a responsável, é a detentora do direito de fazer com o patrimônio o que ela melhor entender. Numa situação em que a pessoa tem a intenção de fazer a doação com reserva de usufruto, talvez ela tenha vontade de dar primazia a alguma pessoa que tenha afetado positivamente a sua vida, que ela tenha essa vontade de suplantar, de substituir a legítima, ou que ela não tenha herdeiros necessários e, portanto, não tenha herança legítima para ser reservada. Nesses casos, também é possível fazer, através de uma análise de caso individualizada, a melhor escolha possível para que esse patrimônio seja distribuído, seja entregue, sem que afete o direito dessa pessoa como dona do patrimônio. Existem alternativas que podem ser escolhidas para esses casos específicos, mas normalmente uma situação como essa demanda uma análise individualizada, porque a gente está tratando de uma pessoa que não tem herdeiros necessários, que não tem herdeiros, como eu falei no começo do vídeo, que são os filhos, os pais e o cônjuge, não tem nenhum desses herdeiros diretos, filhos e netos, pais e avós, ou o cônjuge ou companheiro. Então, essa pessoa vai precisar tomar uma decisão específica para o seu caso, às vezes destinar para um parente ou para outro, talvez fazer uma escolha por fazer um testamento. Existem outras soluções para casos assim, mas normalmente, ou essa solução através da holding ou da organização com um planejador específico vai resolver os problemas dessa pessoa melhor e com menos risco e com menos problema e com menos alternativas negativas do que essa doação com cláusula de usufruto teria, como nós tratamos aqui hoje. Em resumo, a doação com usufruto normalmente não é a melhor ideia. Em muito poucos casos ela seria recomendada, principalmente por causa dos problemas que foram trazidos aqui. E se for o caso de fazê-la, é porque um planejador analisou o caso e seria a melhor alternativa possível. De toda forma, a melhor dica que eu posso dar é que você não tome uma decisão tão relevante sobre o seu patrimônio sem antes consultar uma pessoa especializada na área. E é isso aí. Gente, muito obrigado por estarem comigo por mais um vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você conhece, que precisa conhecer essas informações, que talvez ache que doação com usufruto é a melhor ideia, ou aquela pessoa que fez uma doação com usufruto e talvez está pensando em refazer o planejamento do patrimônio da sua família de forma a evitar esses problemas que a gente trouxe aqui hoje. E fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sempre companheira dos seus corações e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.